7 jovens dinamarqueses que sofreram um acidente de barco, ficaram 2 horas nas águas congeladas, foram dados como mortos e voltaram à vida. Imagina! E eu quero com isso que você questione até onde nosso corpo é capaz de reviver, de se curar, de nos fazer mal. A matéria é do portal UOL, Histórias do Mar Blogosfera. 10 anos depois, como estão os 7 jovens que voltaram à vida após morrerem no mar. 10 anos atrás, em pleno inverno europeu, um acidente com um barco a remo nas águas da Dinamarca, envolvendo 13 estudantes e 2 professores, chocou o país. Na ocasião, um professor morreu e 7 alunos, todos na faixa dos 15 anos de idade, também. Ou quase isso. Quando o barco virou e todos caíram no mar, 7 dos 13 alunos e um dos professores ficaram presos debaixo do casco emborcado, imersos numa água cuja temperatura beirava os 2 graus centígrados, repleta de blocos de gelo. Por sorte, todos os alunos vestiam coletes salva-vidas, menos o professor. Os meninos, então, boiaram. Mas logo a temperatura congelante da água fez o organismo deles entrar em choque. A respiração parou e o coração parou de bater. E assim ficaram por quase 2 horas, até que uma equipe de resgate, acionada pelos demais estudantes que conseguiram nadar até a margem, chegasse ao local. Estão todos mortos. Foi a primeira informação que o médico socorrista recebeu ao chegar de helicóptero ao local do acidente. E este diagnóstico permaneceu até que os corpos dos 7 jovens gelados fossem levados para um hospital em Copenhague. Ali, embora clinicamente mortos há quase 3 horas, atenção, não respiravam e o coração parado. Eles foram examinados pelo médico Michael Jagger, que decidiu tentar o que parecia impossível: ressuscitá-los. Sabendo que, quando submetido a temperaturas extremas, o corpo humano pode diminuir ao máximo o seu ritmo de metabolismo e se autodesligar a fim de preservar as funções vitais, o médico determinou que o sangue dos corpos dos 7 adolescentes fosse aquecido gradualmente, até retornar à temperatura normal. E aqui eu faço um parêntese. Sabendo que quando o corpo está em determinadas situações, acontece isso ou acontece aquilo, então olha só, existia um conhecimento prévio de coisas que já aconteceram antes. Se já aconteceu antes, não é milagre, então começamos por aí. E se já aconteceu antes, o cara era um estudioso, sabia disso e, já tá morto, não custa nada tentar. É o que eu quero que você pense a respeito da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Quando a gente acha que tá tudo perdido, quando você acha que só um milagre para te salvar, não.
Conheça-se, pratique o autoconhecimento, para que quando alguma coisa na sua vida tentar te derrubar, você ter a exata noção da força que você tem, até onde você pode lutar contra aquilo ou quando é hora de mudar o caminho. Isso é para tudo na vida. Aqui a gente está falando em condições de metabolismo e eu estou ampliando isso para questões, para todas as questões da nossa vida, inclusive emocionais. Pratique o autoconhecimento e comece fazendo isso pensando naquelas situações que você evita pensar, achando que se não pensar, que se pensar naquilo vai atrair. Não. Pensar naquilo vai te ajudar a agir corretamente, na hora adequada, ou ter força suficiente para agir. Pratique o autoconhecimento. Continuando então a matéria, quando isso aconteceu, ou seja, quando começaram quando o médico pediu que aquecessem o sangue dos adolescentes, 3 horas após eles chegarem ao hospital, ou seja, 6 horas após terem morrido, olha só, 6 horas após terem morrido, um quase milagre aconteceu. 1 a 1, o coração dos jovens voltou a bater. Gente, vocês entenderam esse babado? O médico sabia, eu também já li a respeito, acho que eu já contei aqui sobre um alpinista que foi pego por uma avalanche e, sabendo que o resgate demoraria, ele lembrou que peixes de águas geladas reduzem o metabolismo para conseguir hibernar e sobreviver até virem águas mais quentes. Então ele começou mentalmente reduzir ali a circulação de sangue até um nível mínimo para que mantivesse os órgãos vitais, para prolongar a vida dele e ele poder ser resgatado com vida, e deu certo. E com certeza deve haver inúmeros estudos a respeito disso. Sabendo dessa possibilidade, 3 horas após os estudantes serem dados como mortos, não estarem respirando, ele pediu que o sangue deles fosse aquecido. Esse procedimento durou mais 3 horas e 6 horas depois de terem sido congelados, de terem se afogado, não se afogado, mas terem sido dados como mortos por hipotermia, o coração dos meninos voltou a bater, gente. Ó, pra vocês verem. E sem nenhuma sequela neurológica. Apesar do longo tempo que ficaram sem oxigenação no cérebro, o que era ainda mais extraordinário. A gente sabe que, por exemplo, quando você se afoga, dependendo do tempo, ainda que consigam te reanimar, dependendo de quanto tempo você fica sem oxigenação no cérebro, você pode sofrer sequelas, inclusive graves. Neurológicas, que eu digo, pela falta de oxigenação no cérebro. Esses estudantes ficaram 3 horas, com certeza, sem oxigenação no cérebro, até que o sangue deles fosse aquecido e começasse devagarinho a circular. Então, foi 3 horas mais alguma coisa. E não só voltaram a respirar e o coração voltou a bater,
como não houve sequelas neurológicas. Isso nunca tinha acontecido antes em relação a 7 pessoas ao mesmo tempo. Haviam estudos e artigos indicando essa possibilidade, contando uma coisa aqui, outra ali, mas ninguém tinha tentado isso de verdade com tanta gente ao mesmo tempo. Foi a maior e mais impressionante ressuscitação de vítimas por hipotermia que se tem notícia. Hoje, 10 anos depois, os 7 estudantes, agora já jovens adultos, seguem vivos e unidos, sobretudo pela sorte que tiveram. De vez em quando eu desmorono emocionalmente, mas aprendi a diferenciar as coisas que realmente importam na vida, disse uma das sobreviventes deste caso, a dinamarquesa Katrina, hoje com 26 anos, em um documentário da BBC. Aquela não foi a primeira vez que uma ressuscitação desse tipo aconteceu. Outros náufragos, também vítimas de severas hipotermias, após ficarem imersos em água muito fria durante muito tempo, já haviam voltado à vida graças aos mesmos recursos. Mas nunca isso tinha acontecido com tantas pessoas ao mesmo tempo e com resultados tão plenos. Foi uma história surpreendente, um final extraordinário e que, apesar de se tratar de uma história trágica, aliás, um dos professores, ele morreu afogado e não por hipotermia, porque ele não usava o colete, então foi sim um acontecimento trágico, não deixou de ser extraordinária. E você pode verificar no site da BBC, tem um documentário sobre isso. Que babado! Que babado! Agora, se o seu corpo, em condições extremas, é capaz disso, oh, meu amor, a gente é capaz de muito mais. Muito mais. Fica a dica, viu?